Você ouve agora Convergência SA, uma série de debates a respeito do novo normal no mundo que se revela pós-pandemia. Informações a partir de conversas com experts de diversas áreas quanto à inovação, solidariedade e competitividade para a nova conjuntura mundial. Uma série de podcasts sobre o Covid-19 e seus impactos. Eu sou o Marco Silva e você confere agora. No programa de hoje, eu entrevisto a promotora de justiça, doutora Ellen Neves Dutra da Silva, ela que está titular da 66ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e participa do grupo de trabalho do Comitê Gestor, do Cadastro de Violência Doméstica, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e também, nesse sentido, colabora com essas informações perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, a doutora está coordenadora adjunta do Núcleo de Enfrentamento de Violência Doméstica e Familiar, o NEVID, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. E também temos aqui a presença da juíza titular da primeira vara da Violência Doméstica e Familiar e contra a Mulher, a doutora Helena Alice Machado Coelho, a coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Mato Grosso do Sul. É uma satisfação tê-las aqui em nosso programa. O nosso podcast ele é um informativo para que todas as pessoas que estejam ouvindo possam entender melhor, né, o impacto do Covid-19 na relação de família, na relação domiciliar, geralmente da mulher com seus filhos, da mulher com seu cônjuge. E para falar sobre esse aspecto, eu convidaria então a doutora Ellen do Ministério Público para que faça, né, a sua consideração inicial a respeito de como tem sido essa relação do MPE de Mato Grosso do Sul com as vítimas de violência doméstica, essas mulheres que muitas vezes encontram a única saída no Tribunal de Justiça e no Ministério Público para serem ouvidas. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui e falar sobre esse problema tão grave e sério. Estamos passando por uma crise muito grande nessa pandemia do novo coronavírus, né? E estamos tratando também da questão da violência contra a mulher, que também é uma pandemia mundial. Há tempos que a mulher vem sendo vítima de violência doméstica, os números são grandes, e essa preocupação agora com o isolamento social trouxe também mais desafios para nós, do Ministério Público, do Judiciário, né, de todos os órgãos da rede que lutam nesse enfrentamento à violência doméstica. Gostaria de também ter a percepção aqui do Tribunal de Justiça, a doutora Helena, que também está coordenadora, né, desses atendimentos aqui na cidade de Campo Grande, e gostaria que a senhora falasse também, como magistrada, acerca dessas questões que têm chegado no seu cotidiano, doutora. Obrigada também pelo convite e saudando a todos que estão nos ouvindo. Como a doutora Ellen falou, nós vivemos uma pandemia dentro de uma pandemia. A violência doméstica é um problema mundial. Ela se agravou durante a crise do coronavírus. Em Mato Grosso do Sul, a situação não é diferente. Nós estamos verificando um aumento na violência. Ao mesmo tempo que a violência contra a mulher ela tem aumentado, as medidas protetivas, as mulheres têm procurado menos as medidas protetivas. E nós estamos muito preocupadas com essa situação, que as mulheres não estão conseguindo acessar o sistema de justiça, mesmo todos os serviços estando funcionando normalmente. As mulheres, por algum motivo, não têm conseguido alcançá-lo. A senhora entende, doutora Helena, que às vezes a ausência de uma denúncia, ela deriva também de uma ameaça prévia do cônjuge, daquela pessoa que aplica a violência? Sim, nós temos relatos dos agressores que retêm celulares, cárcere privado, mantém a vítima em cárcere privado. E tudo isso se agrava nesse momento de isolamento social. A vítima, algumas não têm saído para trabalhar, não têm conseguido encontrar amigos, colegas de trabalho, e estão o tempo todo com o agressor. E isso dificulta, sim, o acesso delas. E muitas das vezes também, parte das ameaças, né, doutora Ellen, a senhora também enquanto Ministério Público, elas ocorrem no tempo que eles acreditam, as pessoas que aplicam a violência, que os poderes, tanto o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, pela questão do Covid-19, eles acreditam que talvez os poderes não estejam em pleno funcionamento. Então, acaba que também existe aquela violência em que ele coloca uma situação de que não vai acontecer nada, que eles ficarão impunes, e a pessoa que é agredida, às vezes, se intimida por um discurso dessa natureza. O que a senhora considera em relação a isso? Sim, porque nessa época de isolamento, né, o lar que deveria ser um lugar de porto seguro para essa mulher, não é. É um lugar de medo, de violência, de insegurança.
ainda mais nessa situação, sobre a ótica do agressor, ele tem a tendência de achar assim, ela está longe dos familiares dela, ela está longe do serviço dela, longe dos amigos, locais onde ela pode pedir socorro. E o convívio é maior, né, em virtude do isolamento. Então, sobre a ótica desse agressor, ele acha que ele está no domínio da situação. E essa mulher, infelizmente, ela acredita naquela posição e acha que ela não tem mais como pedir socorro. Não, mas os órgãos de justiça estão aí, as delegacias estão funcionando 24 horas. Hoje em dia nós temos também denúncia online, né? A Secretaria do Governo colocou à disponibilidade o Não Se Cale, que é um site que você entra, você pode fazer a denúncia. Inclusive, tanto a vítima como qualquer outra pessoa que tomar conhecimento desse tipo de violência pode fazer a denúncia, não precisa nem se identificar. Né? Então, os órgãos estão funcionando, essa mulher não precisa passar por esse tipo de situação. A nossa luta agora é mostrar a ela que ela tem ajuda, sim. Nós estamos aqui para dar essa orientação, darmos esse acolhimento, né, para que ela possa ter o isolamento na pandemia, mas sem sofrimento. Perfeito. Sem violência, né? Estamos isoladas, mas não sozinhas. Sim. Né? O telefone 190, que é o telefone de emergência, né, doutora Ellen? Deixando Isso. bem claro que o 190 é para emergência e o 180 para as denúncias anônimas que as pessoas podem fazer e relatar se tiverem conhecimento de violência doméstica. Isso, é importante, que nem a doutora Helena falou, ressaltar que o 180, ele não é para uma emergência. Né? O 180 é um número que fica em Brasília, de lá é repassado para as ouvidorias nossas, daí vai para a Polícia Civil, vai para o Ministério Público. Agora, a emergência mesmo liga no 180. No né? 190. Desculpa, no 190. Né? Aí sim vai ter uma resposta imediata. E é legal que o trabalho de vocês é integrado, que nós temos uma promotora do Ministério Público falando e uma juíza que atende justamente essas questões. E, além disso, existe a delegacia, a DEAN, que é a Delegacia da Mulher. É importante que haja essa interatividade entre vocês, justamente por compartilhamento de dados, né, doutoras? Sim, a gente, na verdade, enfrentamento à violência doméstica, trabalha-se em formato de rede e bem capilarizada, né, para poder dar certo, porque senão você enfraquece. E, então, a união das instituições, né, tanto de governo quanto civil e da justiça, é importantíssimo para que haja uma efetividade nesse combate, nesse enfrentamento. Desde a Polícia Militar, que faz o primeiro atendimento, a Polícia Civil, que recebe essa vítima na delegacia, as defensorias públicas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, assistência social, psicólogos. Somos todos uma rede integrada para efetivamente proteger essas vítimas e tentar combater esses números horríveis que a gente tem tido. Doutora Helena, em relação ao que se fala do aspecto processual, muitas vezes as vítimas elas se omitem de fazer os relatos da violência sofrida em questão domiciliar por acreditar que talvez demore o processo transitar em julgado, né, chegar na vara para ser analisado. A senhora, enquanto magistrada aqui do Tribunal de Justiça, pode fazer os apontamentos de como estão sendo analisados esses casos e se isso é célere ou não? A partir do momento que a vítima acessa a delegacia e faz o pedido de medida protetiva, os juízes demoram e as juízas demoram em média menos de 24 horas para analisar esse pedido. Nós temos decisões em 48 horas no máximo. A partir daí, a vítima já tem uma medida protetiva, que é importante frisar, é efetiva para a proteção da vítima. A medida protetiva realmente salva vidas. Nesse momento, o juiz pode determinar o afastamento do lar, que o agressor se afaste do lar, que o agressor não mantenha contato com a vítima, que o agressor não se aproxime do trabalho e da casa da vítima. E isso salva efetivamente vidas. Então é importante registrar que em Mato Grosso do Sul, além de ter harmonia entre os poderes, a rede que vocês compartilham os índices, compartilham as ocorrências e as soluções, né? Você também, a senhora coloca nessa tarde para os nossos ouvintes que as pessoas que sofrem violência sim podem acreditar que há um processo célere, né? A questão processual ela vai correr e essas pessoas poderão se apropriar das medidas que são expedidas pela vara para que elas possam também estarem aí em consonância com a legislação e seguras
de uma certa forma, porque o agressor ele vai se intimidar no momento que ele acredita que ele está impune, mas no momento que a polícia vai lá, o leva para fazer o depoimento, a senhora já expede lá o mandato a expedição da medida protetiva, essa pessoa então ela passa de agressor, de potencial agressor, e até mesmo uma pessoa que pode violentar aquela pessoa de forma reincidente, ele pode se intimidar e isso realmente impede que haja recorrência nas situações, né, doutora Helena? Sim, até mesmo porque o descumprimento da decisão que concede medida protetiva é um outro crime. Então, se ele descumprir essa medida protetiva, ele vai responder por um outro crime que está previsto agora na Lei Maria da Penha. E é importante destacar também que as mulheres não devem esperar que a agressão aumente para procurar as delegacias. A gente verifica que as vítimas de feminicídio elas passaram por uma escalada de violência na vida delas. Começa com uma agressão verbal, psicológica, moral, aí passa por uma lesão e isso vai se agravando ao longo dos anos. Dificilmente o feminicídio é o primeiro crime que essa mulher sofreu. Então, no primeiro sinal, puxou o cabelo, xingou, maltratou, procure a delegacia, procure os seus direitos, procure a medida protetiva e evite o mal maior, que é o feminicídio. Nós falávamos há pouco, doutora Helena, ainda com a senhora, sobre a questão das relações que impactam também no ambiente de trabalho, né? As relações domésticas, que muitas vezes as mulheres sofrem essa violência, elas se calam, e às vezes no ambiente de trabalho isso pode ser um impacto negativo justamente pela ausência delas, ou talvez as pessoas que estavam num ritmo normal de atividade ali, de produção, acaba que não possuem esse mesmo domínio, né, domínio emocional, e isso vai ocasionando talvez até um prejuízo maior, que seja até a própria demissão dessa pessoa. Como talvez ela não tenha o hábito de conversar com o seu gestor imediato e relatar talvez por medo de ameaça, o que essa pessoa que está nos ouvindo poderia estar fazendo para também evitar que isso ocorra, né? Uma demissão derivada de uma não produtividade na mesma frequência que vinha sendo ocorrida, em virtude justamente da violência moral, da violência física, inclusive, que elas recebem em casa. Procurar imediatamente a Delegacia da Mulher no interior e em Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira e procurar e fazer o pedido de medidas protetivas, que daí vamos determinar o afastamento do agressor, a retirada dele do lar, né? A questão da ausência da mulher ao trabalho é uma coisa que impacta muito negativamente as empresas, porque a mulher vítima de violência doméstica, ela falta ao trabalho. Infelizmente, ela começa a chegar atrasada, ela fica menos tempo no mercado de trabalho, ela fica mais tempo afastada e aceita trabalhar por salários menores, em razão dessa violência que ela sofre. Então, é uma perda, não é só pessoal, não é só a vítima que perde, perde a sociedade como um todo e as empresas em particular. E é importante também salientar que na Casa da Mulher Brasileira existe todo um aparato para essa mulher, né? Existem equipes multidisciplinares, atendimento com psicólogo, com assistente social, né? Aqui também temos o CEAM, que faz esse mesmo tratamento. Então, a mulher ela está, além de sair lá orientada juridicamente, ela também vai estar respaldada na sua integridade como pessoa, como ser humano, né, onde vai ser tratada essa autoestima dela, fazer ela entender os direitos dela como cidadã, mas, acima de tudo, como pessoa, que ela tem que ser respeitada. Um relacionamento sadio é um relacionamento que tem que ter respeito. Então, é muito importante que ela saiba também que lá na Casa da Mulher Brasileira é oferecido todos esses tratamentos, né, esses serviços. E é importante também destacar que talvez, já que falamos da relação de trabalho, o ambiente onde ela está, no momento que o gestor imediato detecta um comportamento diferente, ele também pode ser, o trabalho dela poderia ser um braço auxiliar do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, para talvez encaminhamento dessa mulher, que muitas vezes está desesperada, desprovida de algumas informações, que ela possam chegar até o conhecimento de vocês para a tomada de decisões. É correto afirmar isso também? Sim, é correto. Né? E o próprio patrão, né? O empresa, o empregador, ele pode também fazer essa comunicação aos órgãos de defesa dessa mulher, né? Para ver o que ela pode fazer para sanar essas agressões. É muito interessante no dia a dia da vara de violência doméstica, geralmente, quando a gente fala de relação de trabalho, quando a vítima vem a vítima, não raro a empregadora, né, a dona da casa, quando ela é empregada doméstica, é testemunha dela. Geralmente é testemunha. Até patrão, eu vejo homens, né, a gente acha mais difícil, mas sim, também os homens vão ser a testemunha da sua funcionária.
Não necessariamente não vai ser encaminhado para testemunhar, né? Mas é engraçado que como a relação da patroa e da empregada doméstica acaba sendo uma relação mais próxima, elas se sentem à vontade para contar dentro do ambiente de trabalho, e aí sim, às vezes a patroa, vamos dizer assim, encoraja a vítima e vai com ela até a audiência para que ela possa depor. É importante também destacar a estatística, né, do número de pessoas violentadas. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Parece-me que Campo Grande e o Mato Grosso do Sul por si só não é um estado hoje que lidera o ranking de mulheres violentadas, é isso mesmo? Mas o índice é bem alto, né? A violência doméstica, ela pelas estatísticas da ONU, a cada 2 horas morre-se uma mulher. A cada 9 minutos uma mulher é estuprada. E a cada 2 minutos acontece alguma forma de agressão prevista na Lei Maria da Penha. Quais seriam esses tipos de agressão? Patrimonial, a sexual, a psicológica, a física e a moral. E, recentemente, o Ministério dos Direitos Humanos fez um levantamento, né, dos casos de violência doméstica que aumentaram nessa fase de pandemia. E houve um acréscimo bem grande, né, nessas denúncias. E Campo Grande, não, Mato Grosso do Sul, tristemente, ficou no ranking de 3º lugar, com 69,3% de casos de violência doméstica para cada 100 mil habitantes. Saímos do 5º para o 3º lugar durante o período da pandemia. Isso mesmo. Então isso é um assunto muito grave, doutoras, por conta justamente de que, às vezes, as pessoas que estão agora tendo a obrigatoriedade de ter mais presença dentro desse domicílio, no caso do agressor, né, ele está vendo a vítima muito mais do que ele viria em tempos normais, ele acaba então se apropriando, né, de um momento ali de distúrbio mental, de discussão, ele se apropria da violência para fazer então a expressão da sua agressão. Então isso é um dado alarmante, né, que nós poderíamos, aliás, devemos conscientizar as pessoas que justamente devam se apropriar dos canais que vocês já aqui colocaram para que haja realmente a denúncia e a tomada de providências, correto? Correto, e eu quero destacar também que o agressor, Marcos, o agressor é uma pessoa comum. Ele é um homem, a gente considera popularmente falando, é o homem de bem. Ele não tem uma doença mental, ele não é o álcool que faz isso com ele, não é o uso de drogas, né? O que gera violência dentro dos lares é o machismo, é a nossa cultura desigual de achar que homens e mulheres não possuem os mesmos direitos. Então, na verdade, a causa da violência é o machismo. Então, enquanto a gente não conseguir combater o machismo, a gente vai ter esses índices alarmantes de violência. É claro que a gente sabe que o álcool, o tempo que as pessoas estão em casa, o estresse em razão da perda do emprego, isso tudo agrava a situação, mas não é a causa dela. Entendo. E também falamos agora, né, doutora Helena, sobre a questão da legislação em vigor, né? Porque vocês são aplicadores da lei e quem constitui as leis no país é o Poder Legislativo. Há uma necessidade de termos leis mais severas para o agressor, além das quais já estão dispostas? Qual que é a análise de vocês em relação à legislação vigente? A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo quando a gente fala em violência doméstica. Então, acho que mudança legislativa, não, mas aplicar efetivamente o que está previsto na Lei Maria da Penha. O que você acha, doutora Ellen? Eu concordo. Eu só acho que, como a Lei Maria da Penha não abordou a parte de lei, de penas, né, nós pegamos a lei penal para ser aplicada e, como era crime de menor potencial ofensiva, as penas são menores, né? Então, passa essa sensação de que não se faz justiça, né? A questão não é essa só da pena em si. A questão é de dar efetividade realmente ao que a lei passa, que a lei ela é uma lei extremamente moderna e eficaz. Se for aplicar do jeito que está, com certeza os resultados serão bem melhores do que atualmente é. E no que diz respeito à pena, é importante destacar que, embora seja de menor potencial ofensivo, não é permitida a troca por cesta básica, nada disso. Suspensão condicional do processo, né? Temos efetivamente uma condenação criminal com determinação de cumprimento de pena, podendo começar no regime aberto, mas podendo também começar em regime fechado. Então, efetivamente, a gente tem uma penalidade.
E é importante destacar todas essas ferramentas que vocês têm à mão, justamente porque a pessoa, quando vai fazer a denúncia, ela deve pensar nisso, né? Será que ao comunicar às autoridades competentes sobre a violência que eu estou sofrendo, eu realmente vou ter essa retaguarda, eu vou ter essas medidas protetivas? O agressor, em caso de realmente condenação, ele permanece preso, em caso de ficar provado, né, que a pessoa realmente é um reincidente, é uma pessoa que está ali cometendo um tipo de abuso, de moléstia. Então é importante mesmo colocar essa informação para os nossos ouvintes de que as pessoas devem se apoderar dos mecanismos de denúncia e que realmente existem leis, como as senhoras colocaram aqui, que vão ser colocadas em prática, e no momento que o agressor ele for realmente detectado como um potencial criminoso que está solto, essa pessoa tende então também a ficar recluso dentro do que a lei determina. É exatamente isso, né? Sim, tem até a pena de prisão, a cadeia. Não é raro, acontece bastante o agressor ficar preso. Principalmente por descumprimento de medida protetiva. Descumprir medida protetiva, com certeza, quase 100%, ele vai ser preso. É importante também destacar que nós, quando tratamos a questão da violência doméstica, nós não devemos julgar a vítima, né? A vítima, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser entendida. A vítima, para ela chegar a uma delegacia e fazer essa denúncia dessa agressão que ela está sofrendo, para ela é um grande passo, né? Afinal de contas, ela está sofrendo essa agressão de alguém com quem ela convive ou conviveu, de alguém com quem em algum momento ela teve um relacionamento amoroso. Então é muito difícil para a mulher assumir, primeiro, que deu errado, né? Que ele não é o príncipe encantado. E sim, eu estou sofrendo violência. Então, não raro, Marcos, as mulheres, elas se retratam, elas voltam atrás, como nós falamos popularmente, né? E nós não devemos julgar essa vítima. O ciclo da violência é isso, ele demora até 10 anos para se encerrar, que é quando agressor e vítima ficam nesse ciclo, né? Tensão, agressão, lua de mel, tensão, agressão, lua de mel. Então, isso pode durar até 10 anos. E na lua de mel, que é uma das fases desse ciclo, quando o agressor faz juras de amor eterno e diz que nunca mais vai fazer e volta a fazer, é nesse momento da lua de mel que a mulher procura a delegacia e retira a medida protetiva. E nesse momento não cabe a nós julgar, cabe a nós esclarecermos a mulher do que ela está vivendo, que possivelmente ela está dentro desse ciclo da violência e que possivelmente essas agressões elas vão ficar piores até acabar com o feminicídio. Sim, importante, né, o que a doutora Helena salientou, porque a gente ouve muito, né, da sociedade cobrando essa mulher, culpando pelo retorno dela. Nos fala assim, essa mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, né? Tem que se entender desse ciclo de violência para você entender o porquê, o motivo que essa mulher retorna a esse relacionamento. E também a gente escuta muito, né, doutora Ellen, as pessoas falando, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente está mudando esse jargão e em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim. Porque nós estamos vendo muitos vizinhos, às vezes, presenciando as agressões, presenciando cenas horrorosas e numa inação, numa total inércia, que a gente perde as mulheres, perde vidas, e em razão da omissão, né, doutora? Temos pessoas. Até dificuldades, assim, na hora de fazer a denúncia, ter testemunhas. Porque os vizinhos, parentes, têm esse antigo ditado que não, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, eles falam assim, isso é problema de casal, isso é briga de marido e mulher. Né? Não querem, né, testemunhar. E é importante isso aí. Todo mundo tem que lembrar que um dia pode ser ele, pode ser um filho, uma filha, né, que está passando pela mesma situação. E a importância de se ter essa testemunha, até porque esses crimes, geralmente, eles ocorrem em 4 paredes. Não tem testemunha ocular. Geralmente é aquela pessoa que a vítima tem mais contato, a mãe, a irmã, uma amiga, né, que ela conta, ela relata as agressões. Então, é muito importante, sim, que essa testemunha tenha essa sororidade, né, que a gente pede entre as mulheres, né, ou do homem, uma solidariedade com a mulher também, ajudar nesse enfrentamento. Só assim a gente vai ter uma sociedade mais justa e mais igualitária. Somos todos beneficiados quando combatemos a violência doméstica.
E é importante também outras organizações que a pessoa convive, muitas vezes uma instituição religiosa, que ela venha conviver. Nós falamos aqui da relação do trabalho, né, que muitas vezes o gestor imediato, ao perceber a moléstia, ele mesmo denuncia, ele mesmo vai lá e serve de testemunha para a vítima, mas também as associações, as instituições de ensino, as instituições religiosas, que a pessoa também, essa vítima de violência, que eventualmente participa desses grupos, é importante que essas instituições também sejam parceiras de vocês, não é verdade? Tanto no aconselhamento dessas pessoas a fazerem a denúncia, ou seja, empoderá-las dessas informações e motivá-las a fazerem a denúncia para que realmente não culmine com feminicídio, como é o caso de algumas situações, e que também sirva de braço auxiliar de vocês nas informações, correto? Sim, constantemente existem capacitações, rodas de conversa por todos da rede, né, seja a Defensoria, Promotoria, o Tribunal de Justiça, município, governo, a rede toda, né? A gente faz sempre esse tipo de capacitação com as igrejas, né? Aquelas que dão acesso, com grupos, comunidades de mulheres, né? A comunidade indígena também. Então, sempre tem essa discussão nessas rodas de conversa para que leve esse conhecimento e a forma de como agir quando você tem a ciência que está ocorrendo uma violência doméstica. Nesse aspecto em especial, a Coordenadoria da Mulher tem 12 projetos em andamento. Um deles é premiado nacionalmente, que é o Mãos Empenhadas contra a Violência, que se traduz em capacitar as profissionais dos salões de beleza, identificar situações de violência e fazer o encaminhamento da vítima. Olha, você pode procurar tal local. Esse projeto vai agora ganhar um braço, que é o Mãos Empenhadas nas barbearias. Então, nós vamos alcançar agora o público masculino. Além disso, nós temos rodas de conversa com os trabalhadores da construção civil, que é um ramo eminentemente masculino. Nós temos trabalhos em escolas, universidades. Então, nós estamos tentando chegar em todos os locais da sociedade. E é importante destacar essas práticas, doutora, que são práticas que promovem realmente a prevenção e o combate, né, o enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje, inclusive, é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Mato Grosso do Sul, né, dia 1º de junho, uma data alusiva a essas questões que estamos aqui discutindo. E para as considerações finais da senhora doutora Helena, a juíza que trabalha à frente da Coordenadoria da Mulher aqui em Mato Grosso do Sul, e a doutora Ellen, enquanto promotora de justiça, que também colabora até em nível nacional com dados, indicadores sobre as questões da violência contra a mulher, quais são, na visão de vocês, as considerações finais e como que as pessoas podem e devem procurar vocês para uma busca de socorro? Bem, que nem você disse, hoje, né, dia 1º de junho é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Mato Grosso do Sul e, infelizmente, nesse mês de maio, o último agora, nós tivemos um índice absurdo de feminicídio. Uma mulher morreu a cada 3 dias. Então, é muito preocupante. Nós temos que levar para essa mulher, né, porque são cifras tristes, inaceitáveis, que acham que estão sozinhas nesse momento, mostrar a elas que nós estamos ali para ajudar, para orientá-las e protegê-las. O Ministério Público está disponibilizando no seu site telefones, né, que ela possa entrar em contato das promotorias de justiça de violência doméstica para poder ter essa ajuda, esse respaldo, né? E também, através das redes sociais, nós temos feito campanhas de informação aos órgãos que ela deve procurar, porque a justiça não parou, as delegacias estão abertas 24 horas, né? Nós temos o telefone do 180, do 190, e o CNMP abriu recentemente também um outro parecido 180, que você também pode fazer essa denúncia online e também anonimamente. Então, nós estamos aí à disposição dessa mulher, né? A pandemia, o isolamento, não é para ela ter sofrimento. Doutora Helena, as suas considerações? Apenas pegando um gancho no que a doutora Ellen falou, em relação aos feminicídios, ano passado, 30 feminicídios no estado, apenas 2 vítimas tinham medidas protetivas. As demais ou não tinham medidas protetivas em vigor ou nunca tinham requerido medidas protetivas. A grande maioria, Marcos, 80% delas, nunca tinham procurado nenhuma delegacia de polícia para dizer que estavam sofrendo violência doméstica. 80%. Alarmante. Então, se eu tenho um recado final,
é que as mulheres procurem os serviços. As delegacias estão funcionando, a Casa da Mulher funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, o 190 funciona, a Polícia Militar é nossa parceira também nessa empreitada. Então, procurem ajuda, vocês estão isoladas, não estão sozinhas. Muito obrigado à presença da doutora Ellen e da doutora Helena. E vocês continuam na série de podcasts aqui do Jornal O Estado, o Covid-19 e seus impactos. A partir de agora é um oferecimento do Jornal O Estado e a União MS, todos contra o coronavírus. Até a próxima.